Aí, pessoal, o Zé Carlinho, o Zé Carlos tava vindo aqui em casa, né, pra passar pra levar a gente, né, pra enfeitar a rua, né. E nós somos dos anos 50, né. Aí meu pai pediu pra guardar as coisas, né, no carro deles, que é a latinha, a vassoura, a pá, né, colher. Aí nós já tava saindo de casa. Aí tinha que levar umas coisinhas pra tá enfeitando lá na rua, né. Tinha que levar colherzinha pequena, colher normal de comer comida. Aí uns potes de margarina, né. Vassoura, pá. Aí nós já tá na cidade, né. Aí a rua foi interditada, né, que não podia passar nenhum veículo, né, por causa que a gente tava enfeitando, né. Só que tinha gente aí que tava mais cedo, né, que nem esse aí fizeram tudo hoje, ó. Eles levantaram bem cedinho, né, já tinha pessoas aí já trabalhando, né, pra enfeitar. Daí nós chegou. Eu não tava entendendo muito bem, né? Porque é a primeira vez que eu participo, né? Porque daí nós veio de carona, né? E a gente não tem veículo, né? Aí dessa vez eles trouxeram. Nós pediu, né? Pra eles trazer. Se eles não levassem a gente, né? Eles deu carona. Daí eles deram carona e daí nós foi ajudar. Daí a minha irmã, a Érica e a Natália vieram de moto, né? A Natália veio com a Érica, né? Porque a Érica tem carteira, né? A Érica tem carteira e tem moto. E a Natália só tem a moto, não tem a carteira. Daí a Natália veio com a Érica. Daí eu e o pai, nós veio com o Zé Carlos, né? Aí com o Zé Carlos veio de carro, veio eu, meu pai, o Zé Carlos, veio o Toninho, né? E o Cidinho, né? Daí em casa quem ficou foi a mãe, né? Daí a esposa do Cidinho, a Neide, não veio, né? Daí o marido dela veio de carona com os dois irmãos, né? De carro. Aí eu aproveitei, né, o embalo, né, que daí eu ia vir, daí eu já comecei a filmar pra vocês, né, o que nós estava fazendo, né. Aí essa areia, eles colocaram cedo, pó de serra. Aí eles, aí tá vendo essas pó de serra verde, amarelo, laranjado, colorido? Aí eles coloram dentro daquele negócio de argamassa, né? E daí eles mexem, né? E colore, né? O pó de serra. Isso aí é tudo pó de serra. Esse colorido. Até o que tá por baixo do cartaz, né? Aí a gente enfeita. Daí no desenho, né? Tem cordão. Cordão de fazer crochê. Aí tinha passado uma jato. Eu mostrei pra vocês. Aí esses cartazes aí, ó, foi tudo trazido, ó, pra colocar aí. Daí nós estava no setor, né? Cada um tem o seu setor, né? O nosso setor é o Ismailton e, se eu não me engano, o Guaracá, né? Aí eu tava mostrando pra vocês, né, o trabalho que nós estava fazendo. Aí me deu uma vontade de ir no banheiro, né, pra ver, eu tava menstruada, né. Daí eles falaram que eu ia fazer cocô, né. Eu não ia fazer cocô, né, eu só ia trocar meu absorvente, né, porque eu tô menstruando. Daí quando eu saio de casa, eu não tenho muita confiança para usar o ecológico, sabe?
Daí eu tava usando de pacotinho, absorvente comprado, né, do mercado, né? Aquele do pacotinho azul, que é o noturno, né? Pra sair eu fico... Porque eu tenho medo de aparecer, né? Daí eu não gosto muito de usar. Né? Eu gosto de usar comprado. Só se eu estiver usando um vestido, né? Aí eu fui lá no banheiro, daí eu usei o banheiro, lavei a minha mão, né? Mostrei um pouco do banheiro pra vocês. É o banheiro da igreja, né? Do Rosário, né? Da minha cidade, né? O banheiro é assim, ó. Tem sabonete, papel pra secar a mão, né? Descarga é ótimo. Igual aqui de casa, a descarga também é boa, né? Aí o padre passou perto de nós, né? Daí ele tava com a garrafa acho que era chimarrão. Era chimarrão. Aí eu resolvi tirar umas fotos e gravar um pouco, né? Ele tava vendo nossos trabalhos, né? O padre tava lá em cima, né? Vendo nosso serviço, né? Passava várias vezes vendo nosso serviço. Eu gostei desse padre, bem atencioso, né? Ele é bem dedicado, né? Aí o nosso trabalho tava tinha terminado, né? Aí já era outro setor, aí é de frente com a igreja. Aí eu não consegui mostrar mais pra vocês, porque daí nós tava de carona, né? E daí tinha que ir embora, né? Que quando se a gente tiver um veículo da gente, a gente vai embora qualquer hora, né? Mas daí nós fomos embora porque daí tinha que almoçar, né? Eu nem tava com tanta fome, né? Mas como a gente tá de carona, a gente tem que ir junto, né? Deu a hora, tem que ir, né? Aí eu fui mostrando um pouquinho, né? Só da parte até ali da frente, né? Aí quando chegou na calçada eu parei de mostrar pra vocês, né? Tinha mais, né? Pro lado de baixo e pro lado de cima, né? Que é em volta da igreja, né? Que foi interditado pra fazer esse tapete aí, ó. Bastante gente, né? Tava... mas pelo tanto de pessoa que vai na igreja da minha cidade, que vai na nossa igreja, que vai na igreja do Ismailton, né? Várias igrejas, né, que nós temos na nossa cidade, né? Só que aí que é a principal, né? A paróquia, né? Da cidade, né? Tem a do campo e tem a da cidade. Essa aí é a da cidade. Igreja da cidade, é o desenho da igreja. Aí... Então, pelo tanto de pessoas que foi lá ajudar eu acho que foi pouco, né? Porque tem muito mais pessoas, né? Que vai na igreja, né? Ainda mais quando é dia de festa que tem, né? Vai muito mais gente. Daí quando foi para ajudar, não foi tanta gente, né? Assim, muita gente igual enche a igreja, né? Aí foi do setor do Ismailton, né? Mesmo setor da gente, né? Porque a hora de trabalhar, a maior parte das pessoas foge, né? A hora que vai de festa, enche, né? A gente tem que ajudar, né? Porque Deus, ele ajuda quem trabalha, né? Ele ajuda quem trabalha. Ele abençoa mais ainda, né? O trabalho da gente, né? Quando a gente vai para ajudar, para fazer acontecer, né? Aí muitos que vai lá na missa, né? Não foram aí para ajudar, né? Tem que ajudar, porque todo mundo ajudando, o serviço fica menos, né? Todo mundo ajudando, fica pouco serviço. Não fica muito serviço, fica pouco. Cada um fazendo um pouquinho, né? Porque olha o tanto de gente que tem, né? Só que nem todos estão dispostos, né? Porque é uma luta,
né? Trabalhar é uma luta, né? Muitos não querem essa vida, né? Mas é a vida certa, que leva a gente por um caminho bom, né? Por um caminho honesto, digno, né? Aí nós estávamos indo embora, daí o Zé Carlos, que estava dirigindo, né? Que tá aparecendo aí no espelho, ele foi na padaria, né? Parou ele para ir na padaria para comprar uns pão. Aí acabou que nem tinha pão, né? Porque daí nós só tem uma padaria em Rosário, né? Daí não tinha mais pão, porque o povo já tinha comprado tudo, né? Tinha comprado tudo. Aí nós passou no posto, né? Que ele abasteceu o carro, né? Só que daí, não sei o que aconteceu, né? Que tava demorando, e daí nós estava já com fome, né? Aí nós foi pro outro posto, né? Pro outro posto. Daí nesse posto aí não tinha nenhum carro, né? Não tinha nenhum carro, daí abasteceu rapidinho, daí nós já foi, né? Posto Novo Milênio de Rosário, né? Alto Posto Novo Milênio. Esse é o primeiro posto, né? Aquele que nós foi é o segundo posto, já é dentro da cidade, né? Esse é na entrada da cidade. Aí, minha cidade tem 5.000 habitantes, né? Aí nós já tava indo embora. Aí, ó, tá vendo essa casona aí, ó? Esse hotel aí que tá saindo, lá de cima, é do Piquinês, né? Ele tem um pedaço de terra que ele comprou aqui, né? Aqui pra baixo da minha casa aqui. E é o único lugar também que tem uma água boa também. Água doce, né? Aí já tinha chegado em casa, né? Nós já tinha descido, tirado as coisas. E daí estava virando pra ir embora, né? Que daí vai ter a missa. 3 horas da tarde. Aí eu tava indo, né, pra Igreja do Rosário, né? Com a minha irmã, né? Aí mostrei a placa pra vocês no meu bairro, ó. Estrada 250. Aí ela tem carteira, né? Daí fica mais em segurança pra gente ir, né, pra igreja. As mãos para partir, repartir o pão. Nos ensina, minhas mãos para partir, repartir o pão.
Então, pessoal, resolvi narrar um pouco para vocês, né? Porque a caminhada foi longa, né? E editando os vídeos eu me emocionei, né? Já me emocionei dentro da igreja, né? Então eu fiquei segurando um pouco, né? Porque senão a gente, se tiver com maquiagem, sai tudo borrado, né? Eu tento segurar um pouco minha emoção, né? Tento ser firme, né? Porque a gente tem coração. Né? A caminhada foi longa. Aí eu não filmei a missa, né? Porque eu acho bom não filmar a missa, né? Porque cada padre celebra de um jeito, né? Aí não é bom a gente tá filmando a missa inteira. Daí eu filmei essa parte que simboliza, né, a nossa igreja católica, né? O nosso trabalho feito, né, em comunidade, o nosso serviço que a gente está fazendo, né, para Deus, né? A gente está fazendo para Deus, porque é só Ele, né, que tá vendo o nosso esforço que a gente está fazendo, né? E Ele que vai, né, aí contribuir, né, com a recompensa pra gente, né, do nosso trabalho, o nosso esforço, né, que é difícil, mas que é gratificante, que é honesto, que é de coração, né. Ao longo dessa caminhada, os braços foi doendo, né, para gravar, mas eu não parei. Eu fui até o final. Mudava de braço, um doía, passava pro outro, o outro descansava, eu passava pro outro braço e assim foi. Até o final, né? Porque a gente rodeou a igreja toda, né? Aí foi... Só que foi mais gente para a missa do que para fazer esse trabalho, né? Pelo tanto de pessoas que tem, né? Porque a gente já tem uma noção mais ou menos de pessoas que quando tem festa vai um tanto de pessoa, quando tem missa, celebração na igreja vai outro tanto de pessoa. E para trabalhar, fazer, né, um serviço assim que é para Deus, né? Esse serviço que nós fez, não foi muita pessoa, né? Mas Deus vai reconhecer cada um que teve ali, né? Mesmo que não esteve bem, mas estava ali para ajudar. Deus vai reconhecer, né? E vai recompensar essa pessoa que estava ali, né? São muitas pessoas, né? Mas teve mais gente para a missa do que para ajudar, né? Pela quantidade de pessoa que tem, né? E quando é festa, né? Aumenta mais do que na missa, né? Aumenta mais. O número de pessoas duplica, né? Duplica de pessoas quando tem festa, né? É diferente a quantidade de pessoa, né? Para cada evento, né? Sendo trabalho, uma missa, uma festa, é diferente o número de pessoas, né? Mas foi uma honra, né? A gente tá podendo, né, colocar aí a mão, né, e tá fazendo uma obra para Deus, né, que a gente não fez essa obra só para a igreja e para nós, né, a gente fez para Deus, né, Ele reconhece, graças a Deus, né, que Ele reconhece
porque nada passa abatido diante dos seus olhos. E Ele reconhece cada ato, né, ação, né, de cada um de nós, né? Se aqui passa abatido na lei dos homens, na lei de Deus não passa. Ele sabe o que você fez, Ele sabe de tudo, né? Eu, pessoal, tava me segurando, né, pra não chorar, porque eu sou muito sentimental, né? Sou muito sentimental e eu tô tentando melhorar, né? Porque tem certas coisas, né, que a gente tem que segurar, a gente não pode, toda vez que a gente vê, a gente já, né, a gente tem que segurar a emoção da gente, né? Porque se a gente ficar muito emotiva, a gente não consegue prestar atenção, né? Porque daí a gente pensa tanto na dor que a gente tá sentindo, a gente não presta atenção no que tá sendo dito, né? Que é importante, né, pra gente, né? Tá escutando, ouvindo, praticando, né? Porque praticar é muito difícil. Só o que nós estava fazendo aí, gente, nós teve que ajoelhar, né? E foi cada detalhe, ó, que você está vendo aí, ó. Foi feito, fora ainda que nós não chegou tão cedo, né? Nós chegou, era umas 7 e pouco, quase 8 horas que nós chegou. Né? Umas 7 e pouco nós chegou. Tinha pessoas aí que foram de madrugada fazer esse tapete, né? Esse tapete para Deus, né? Levantaram cedo, né? A gente foi de carona, né? Mas a gente foi, né? Graças a Deus, a turma que a comunidade, né? A turma da comunidade deram uma carona para nós, né? Foi um ajudando o outro, né? Porque eles foi com o carro, né? Depois eles foram com o carro do outro irmão, né? Foi um ajudando o outro. Foi um, né? Foi um irmão com o seu carro e depois revezou, né? Foi o seu outro irmão com o carro do outro, né? Foi assim, né? Porque dá um gastinho, né, gente? Carro é uma família, vocês sabem disso, né? E é meio longinho daqui, né? Eles moram só daqui de onde que eu moro até lá no centro, daí acho que uns 4 quilômetros, né? E eles moram um pouco mais longe ainda, aqui, mora pra lá da igreja, né? Que eu já mostrei pra vocês, a igreja do 250. Eles moram lá no final, né? E tem gente que mora lá na serra, né? Que desce lá da serra, vai leiteiro lá na serra, né? Tem gente que mora lá na serra. Tem casa de material feita lá na serra. Leiteiro vai lá, né? É um pouco longe, né? Mas mesmo assim, estão fazendo a sua parte, né? Não importa como que a pessoa tá, né? Importa que elas estão fazendo a sua parte, né? Não importa se ela tá bem, se ela não tá mal, mas eles estão fazendo, né? Estão deixando a sua dor de lado para ir fazer a obra para Deus, né? E quando a gente faz a obra para Deus, a gente esquece até da dor da gente, né? Porque a gente ocupa a mente da gente com coisas boas, né? Eu gosto de ir na igreja por causa disso. Porque às vezes eu penso tanta coisa na minha cabeça que quando eu vou na igreja, eu não tenho tempo para ficar colocando coisa à toa na minha cabeça, né? Parece que até o descanso melhor, as preocupações minhas que é demais, diminuem,
né? Porque a gente já tem preocupação, né? Preocupação pessoal da gente, né? Quando a gente vai na igreja, a gente busca uma paz, né? Que só Deus sabe, que é o quão bem que Ele faz para a vida da gente, né? Eu já passei por muitas coisas, gente, que eu falo que foi Deus mesmo, né? De tanto que eu busco, né? Que parece que eu consigo ver, né? Ele fazendo as coisas para cooperar para o meu bem. Às vezes eu acho que eu nem mereço isso, né? Já passei por muita situação, né? Que eu achava que não tinha mais solução. E Deus me mostrou que tinha solução. Que era só eu persistir, né? É Ele que dá paz, sabedoria, entendimento, paciência, né? Tudo de bom, né? Que Ele nos proporciona, né? Não é à toa, gente, que Deus capricha no que faz, porque quando Ele fez a gente, Ele caprichou tão bem, né? Que hoje nós está aqui, ó, né? Fazendo a obra para Ele. E antes era a roupa que jogava. E ó, hoje nós tá fazendo mais difícil ainda, ó. Esse tapete maravilhoso que a gente tá fazendo para ele, né? Com tanto detalhe, com tanto amor, com tanto carinho, né? E antes não, antes era ele jogava as roupas, né? As roupas não tinha essas coisas, não tinha esses detalhes, né? Que nós faz hoje porque ele merece, né? A gente faz isso porque Deus merece. Deus merece muito e muito mais, né? Como as coisas evoluiu, né? Para agradecer Ele pela dom da vida. Aí a gente tava indo embora, né? Que eu tinha ido com a minha irmã, né? Aí eu vim narrar esse vídeo longe um pouco de casa, né? Porque eu consigo... parece que as palavras vêm na minha boca, né? Parece que Deus coloca as palavras na minha boca, né? Pra mim tá conversando e fazendo esse vídeo pra vocês, né? Aí nós já tava chegando em casa, né? Mostrei pra vocês a placa, né? Do meu bairro, né? Que o nome é 250. Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso feriado, né? De Corpus Christi. Nós tirou um tempo, né? Pra estar agradecendo ele, pra estar fazendo uma homenagem pra ele, né? Assim ajudando, né? Como a gente tá ajudando, contribuindo em comunidade, né? Para a igreja, né? A gente tá fazendo isso para Deus, né? Deus, ele vai estar reconhecendo cada um, né? Que teve ali, fazendo, né? A sua parte, né? Que foi feito de coração, né? E também falar, né? Que hoje, no momento, gente, não tô contribuindo com o dízimo, né? Mas eu sei que quando eu tiver, né, eu vou contribuir, né? Porque no pouco ou no muito, sempre ele esteve comigo, né? Nos momentos ruins e nos momentos bons, né? Ele sempre esteve comigo, né? E eu reconheço, né? O que ele fez por mim, né? Por isso, né? Que eu faço todo esse esforço, né? Porque ele, como eu falei pra vocês, né? Ele merece muito e muito mais ainda, né? Muito e muito mais. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Se vocês gostaram desse vídeo, deixar muito like. Se inscreva aí no canal se vocês não forem inscritos, né? Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo. E foi isso, até a próxima. Fui!